Sabe aquele quadro velho que você tem aí em casa que já não usa? É esse quadro aí mesmo que hoje nós vamos reaproveitar para fazer uma decoração de Natal. Primeiro, retirei a parte de trás do quadro, tirei os preguinhos e retirei a tela que estava e vou reaproveitar apenas a moldura. Primeiro pintei de branco porque a minha moldura era muito escura, mas se a sua moldura for clara, já pode colocar a tinta que você quiser. Deixei secar e depois pintei com azul turquesa. Enquanto a moldura seca, eu fui preparando as bolinhas. Primeiro coloquei um fiozinho aqui na bolinha para ser mais fácil para segurar e também para colocar para secar. Para pintar, eu usei uma esponjinha e fui dando assim batidinhas com a tinta. Aqui eu estou usando um verde água. E fui pintando as outras bolinhas do mesmo jeito e eu usei rosa bebê e azul turquesa também. Como as bolinhas eram vermelhas, eu decidi fazer duas camadas de tinta, turquesa, rosa bebê e verde água. E no total eu fiz 5 bolinhas. E depois de seca é só você usar a imaginação e decorar as bolinhas. Nesta bolinha eu peguei a esponjinha e fui batendo com tinta branca, como se fosse neve. Nesta eu decidi fazer bolinhas brancas e para isso eu peguei um lápis com a parte de trás do lápis. Eu molhei na tinta e fui aplicando na bolinha. E o resultado foi esse. Essa ficou muito lindinha com essas bolinhas brancas, não ficou? Eu peguei uma fitinha de washi tape que era da cor do azul turquesa e decidi colocar apenas uma fitinha em volta da bolinha. Para dar assim uma quebrada e uma diferenciada, eu tinha essa washi tape que era de bolinhas pretas, coloquei na outra bolinha cor-de-rosa. Nesta aqui eu fiz uns riscos primeiro de lápis, como se fosse linhas, e depois pintei com um tom mais escuro em cima das linhas. Moldura seca e bolinhas secas, agora é só montar o quadro. Para segurar as bolinhas eu utilizei este cordão de bolinhas e utilizei também uma fita dourada. Juntei as 5 bolinhas, assim, fiz mais ou menos uma maior, outra menor, aí você que tem que decidir como você quer. E depois é só você prender aqui na parte de cima ou dar o nó. Eu colei uma fita crepe e depois de bem posicionado é só colar com a cola quente aqui no quadro. E para o acabamento eu utilizei um laço xadrez dourado e vermelho, aquele laço que é bem característico do Natal. Colei com cola quente. E aí eu decidi não cortar o excesso da fita que estavam segurando as bolinhas e passei por cima do laço e até ficou bonito e eu gostei aqui deste efeito. Esse quadro você pode pendurar dentro de casa numa parede branca ou também você pode colocar do lado de fora na porta, que eu acho que também fica bem legal, fica bem bonito. Eu vou utilizar uma garrafa de Fanta e vou usar apenas esta parte do meio. Recortei com estilete, dobrei uma vez o círculo e para ajudar a vincar eu passei uma régua. E agora eu vou dobrar novamente, mas primeiro eu vou abrir assim e juntar essas duas partes que eu vinquei. E aí é só dobrar e vincar novamente com a régua. E ao abrir novamente, ficamos assim com o formato de uma caixa. Fiz marcações aqui nas laterais de 2 centímetros e recortei até esta medida. E aí, fui dobrando esta parte recortada para dentro da caixa. Para conseguir dobrar melhor estas partes para dentro, o ideal é você cortar estas pontinhas. E depois eu vinquei com a régua também. E fiz a mesma coisa para o outro lado. E assim eu formei uma caixinha. Olha que fofinha que vai ficando essa caixinha. Para fazer o fundo da caixinha eu vou utilizar cartolina branca. Recortei com 1 centímetro maior de cada lado, que é para depois virar esta parte para a caixa. E para colar, eu utilizei fita dupla face. Coloquei a fita dupla face nas laterais e aí é só colar. E o fundo da caixinha vai ficar assim. Para o acabamento desta parte, eu vou utilizar uma fita prateada. E coloquei a fita em volta das laterais da caixa também. Para a decoração de dentro da caixa, eu vou utilizar este Papai Noel que eu vou colar numa tampinha de suco.
mas você pode usar um menino Jesus, pode colocar qualquer tipo de decoração aqui dentro. E depois é só colar no meio da caixa. Coloquei essas bolinhas de isopor dentro da caixinha para representar a neve. Recortei 2 pedacinhos de uma guirlanda e coloquei dentro da caixa. Olha que fofura que ficou essa caixa. Você pode decorar do seu gosto, pode até fazer um presépio dentro da caixinha. Deve ficar bem legal. Fazer um porta-panetone, mas agora você fazer um saquinho para dar, por exemplo, um panetone de presente para quem você quiser. E para isso eu vou usar novamente o TNT, que fica muito mais barato. Para isso eu recortei um pedaço do TNT e deixei sobrando assim, ó, mais ou menos 4 dedos de um lado e do outro, de acordo com o tamanho do panetone. E na parte de baixo eu coloquei assim mais ou menos na metade do panetone. Aí é só você virar ao contrário. Nesta parte você pode costurar ou você pode colar. Eu colei com a cola quente e deu super certo. E fui passando a cola quente e colando uma parte na outra. Aqui na parte de cima do saquinho eu achei melhor dobrar assim como eu mostro e colar, para ficar assim aquele acabamento mais bonito. E agora é só virar o saquinho e olha que perfeição que esse saquinho ficou. Agora é só colocar o panetone dentro do saquinho, posicionar ele certinho para ficar assim o saquinho bem bonito. E aí é só amarrar com uma fita. Olha que saquinho maravilhoso, lindo! Quem não gostaria de ganhar um panetone num saquinho lindo como esse? Você também pode colocar um presente, uma blusa, uma roupa, o que você quiser, você pode colocar dentro desse saquinho e dar de presente. Para essa ideia eu vou fazer uma guirlanda de Natal. Fiz um círculo em um papelão, recortei e depois recortei o meio também. O tamanho vai depender do tamanho que você quiser fazer a sua guirlanda. Para encapar e esconder o papelão, eu vou usar esse TNT Menta Gold, que é da Mevi TNT Estampados. Eu vou deixar o contato deles aqui embaixo. Recortei algumas tiras do TNT com largura de 1,5 cm e vou enrolar essas tiras em volta desse círculo. E para decorar a minha guirlanda, eu vou usar esse TNT dourado, que é lindíssimo. Recortei uma tira de 13 centímetros e vou passar a cola nas laterais e vou dobrar essa tira. Peguei uma agulha e linha e vou fazer um franzido no meio dessa tira e vou franzir toda a tira. Você vai passando a agulha e vai puxando a linha, formando assim o franzido. E aqui no final é só você dar o nozinho e cortar o excesso da linha. E fiz 4 pedaços. A quantidade aqui vai depender também do tamanho da sua guirlanda. E vou colar esses franzidos aqui em volta do círculo. E a minha guirlanda está ficando assim. Agora é só você ajeitar bem esse franzido para ficar bem certinho. Agora eu vou usar esse TNT, que também é do tema Natal e também é da Mevi. Recortei uma tira e vou fazer um laço. E essa tira tem a largura de 8 centímetros e o comprimento de 1,20 m. E agora eu vou fazer um laço. Pego a ponta dessa tira e faço como se fosse um 8, assim. Agora eu vou franzir. E essas duas partes precisam ter o mesmo tamanho. Para fazer o segundo laço é preciso virar, porque senão ele vai ficar do lado avesso. Então, eu viro aqui na parte de baixo, viro o TNT e faço aqui o laço. Vou franzir também, e esse laço de baixo, ele precisa ser um pouquinho maior do que o laço de cima. E agora, vou virar o TNT de novo e fazer o outro laço do outro lado.
E aqui para segurar, você pode usar igual eu estou usando, esse aramezinho, ou você pode também dar aqui uns pontinhos com agulha e linha. Agora é só cortar o excesso do TNT. E para o acabamento aqui no meio, eu peguei esse pedacinho de TNT e vou colar aqui no meio do laço. E para finalizar, eu peguei esse pedaço que sobrou e vou colar por baixo do laço, fazendo a parte final do laço. E o laço está pronto. Aí é só dar aqui uma ajeitadinha, uma fofada e pronto, você já tem um laço. E no meio do laço eu vou colar esse raminho. E para um acabamento melhor, eu vou colar um sino. E o laço eu vou colar na parte de baixo da guirlanda. E agora é só decorar a guirlanda. E a minha guirlanda está prontinha. Olha que fofinha que ela ficou. E agora é só pendurar na porta de casa. Para essa ideia, eu vou usar um pedaço de juta. Recortei um pedaço medindo 25 por 14 centímetros e depois recortei outro medindo 14 por 14 centímetros. E nas partes laterais, para não ficar desfiando a juta, eu vou fazer um acabamento com uma fita de cetim vermelha. Primeiro passo cola na fita, coloco a juta até a metade da fita e depois é só dobrar a fita, ficando assim o acabamento. Antes de fazer o acabamento dessas laterais, eu vou colar uma juta na outra. E agora sim é que eu vou fazer o acabamento com a fita em todas as outras laterais. E para decorar, eu vou usar essa renda vermelha que eu vou colar em toda a fita vermelha. Para decorar, eu vou usar as minhas florzinhas novamente. E vou usar nessas 3 cores que eu gosto muito. E vou colar as 3 aqui na parte de baixo. E para fazer o miolo, eu vou colar uma meia pérola dourada. E olha que lindo e fácil que ficou. E vai ser um porta-talheres. E aí é só você colocar na sua mesa e colocar os talheres. Você também pode fazer mais estreito e colocar apenas a faca e o garfo. Olha que charme que ficou esse porta-talheres. Imagina aí em cima da sua mesa no dia de Natal. E aqui no lugar das flores você pode colocar o que você quiser. Dá para colocar um laço ou apenas uma fita, ou dá para pôr também daquelas flores artificiais. Para o próximo eu recortei no EVA o formato de um pinheiro e vou reaproveitar esse pedacinho de tecido que eu tinha aqui e vou colar o tecido no EVA. E para isso eu vou utilizar esta cola branca ateliê. Primeiro passei a cola no EVA e depois é que eu coloquei o tecido por cima e alisei bem. E depois de seco o EVA fica coladinho no tecido e aí é só recortar os excessos. E olha que lindo que fica essas minhas 2 árvores. Peguei um palitinho de churrasco e vou colar bem no meio de uma das árvores. E vou usar o adesivo instantâneo da Acrylex. E depois é só colar a outra árvore por cima. E para decorar a árvore eu vou usar a tinta relevo. Aqui eu vou usar a dourada, mas você também pode usar a branquinha que também deve ficar um charme. E olha que gracinha que ficou. E eu deixei secar por 24 horas. Peguei um potinho de danoninho e com a tinta relevo metálica eu fui fazendo desenhos nesse potinho. Eu colei o pinheirinho numa tampinha de Coca-Cola. E agora é só colar o pinheirinho dentro do potinho de Danone. E para fazer o acabamento do copinho, eu decidi colocar esses verdinhos de uma guirlanda. E esse pinheirinho você pode fazer com vários tipos de retalhos que você tenha em casa. É muito fácil de fazer, fica uma fofura e o melhor ainda é que você não gasta muito. Para a próxima ideia, eu vou utilizar uma caixa de pizza. Esse tipo de caixa é bem legal porque você consegue tirar esta camadinha de cima, que é esta parte toda colorida aqui da publicidade. Eu já mostrei aqui no canal esse tipo de caixinha, eu vou deixar aqui embaixo no bloco de informações para vocês. Fiz um quadrado central de 6 por 6 centímetros, depois fiz 4 quadrados em volta do mesmo tamanho. E nessas laterais eu vou aumentar mais ou menos 1 centímetro, que é por onde eu vou colar a caixinha. E prontinho, você já tem o molde da sua caixinha. E é só recortar.
E depois pegue uma régua e faça os vincos aonde vai ser dobrada a caixinha. Só que antes de colar, nós vamos fazer um detalhe nessa caixinha. Peguei um desenho de um sino e vou passar para esta parte aqui da caixinha, mas atenção, o lado do sino. E depois recortei. E agora aqui, quando você fechar a caixinha, vai ficar o desenho do sino vazado. O próximo passo é montar a caixinha. Para colar, eu adoro, eu amo, tenho paixão por essa cola pano para colar papéis. Todos os meus personalizados eu utilizo esta cola. E olha que fofura que ficou a caixinha. E agora nós podemos colocar aqui um brilhozinho nesse sino. E para isso eu vou utilizar esta tinta relevo 3D. E aí é só você ir aplicando bem levezinho, sem fazer muita força, e contornar o sino. Olha que lindo que já vai ficando. E aí eu gostei tanto do efeito que eu acabei fazendo uma estrela cadente e um pinheirinho. E em todas elas eu fui passando a tinta relevo. Na estrela eu passei esta com glitter. E para o pinheiro eu utilizei esta Acripuff, que é só você aplicar, deixar secar durante 24 horas, depois é só expandir essa tinta com um secador de cabelo em alta potência. E ela vai ficar assim bem expandida, fica bem fofinha, fica muito linda. E olha que fofura que ficaram essas 3 caixinhas. Você pode colocar um pãozinho de mel aqui nestas caixinhas, pode colocar balas, uma lembrancinha. Aí vai depender da tradição de cada cidade, da tradição que você tem aí na sua casa. Vou usar caixa de pizza, mas você pode substituir por cartolina ou por papel craft. Eu gosto de usar esse tipo de caixa porque é muito fácil tirar esta parte colorida da caixa. E aí você vai ficar com um papelão que parece um papel craft. Fiz um desenho de um hexágono e vou passar para este papelão. Eu vou fazer um porta-panetone e esse aqui vai ser para um panetone pequeno. Por isso vai depender do tamanho do seu panetone também. O ideal é que ele fique mais ou menos assim, sobrando uma parte do papelão embaixo. E na lateral eu vou querer que ele mostre uma parte do panetone. Por isso vou fazer mais ou menos nesta altura. Assim, para a lateral ela vai ter uma altura de 6 centímetros. E nesse retângulo que vai ser a lateral eu dividi em 5,8 centímetros. Esse tamanho da divisão vai depender do seu hexágono. E para dar o tamanho certinho do hexágono, eu tive que aumentar aqui uma parte da lateral, porque são necessários 6 partes dessas. É só passar cola nesta abinha que ficou e colar uma parte na outra. E assim a lateral vai ficar certinho com o fundo, que é um hexágono. E para decorar eu vou usar este TNT estampado, fica muito mais barato fazer com TNT. Eu decidi colar TNT deste lado para ficar essa parte mais lisinha e mais bonita sem encapar. E vou colar com cola branca da Acrylex. E é bem fácil de colar esse TNT, é só espalhar bem a cola e você vai posicionando o TNT do jeito que você quer. E antes da cola secar, é importante você fazer essas dobras para ficar certinho. E depois de seco é só retirar os excessos do TNT. Em um dos lados eu recortei bem rente ao papelão. E do outro lado eu deixei mais ou menos 1 centímetro sobrando do TNT. Para ficar mais fácil de montar o porta-panetone, eu fiz uns cortes no TNT bem nas dobras. Agora é só passar cola e ir colando a base na lateral do hexágono. E o TNT, ele cola muito bem no papelão e cola bem rápido com a cola branca. E para ajudar a segurar e enquanto seca, eu colei uns pedacinhos de fita crepe. Para terminar o fundo, é só colar um pedacinho do TNT no formato do hexágono. E eu também recortei um hexágono maior, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o molde desse hexágono, para um panetone bem maior. E para montar eu fiz a mesma coisa, eu fiz as laterais, dividi do tamanho certinho do hexágono e aí é só colar o TNT. E para o porta-panetone maior eu vou usar este TNT estampado, olha que lindo esse TNT. E eu repeti o mesmo processo de montagem. E olha que fácil, lindo, e vai ficar super lindo aí em cima da sua mesa esse porta-panetone. Você também pode dar de presente um panetone com uma caixinha dessas.
Olha que fofura que fica o panetone dentro de uma caixinha assim. Peguei um pedaço de juta medindo 10 por 10 centímetros e vou usar o molde de uma luva e recortei 2 luvas. E aqui, para não correr o risco de desfiar, eu também vou passar a cola branca e deixar secar. Depois da cola branca seca, eu vou colar as 2 luvinhas uma na outra usando a cola quente. E nesta parte da luva eu vou colar uma fitinha vermelha. E também recortei os fiapos da juta. E para decorar eu vou usar esse tecido xadrez. Para o melhor acabamento eu fiz uma barrinha de um lado e do outro. E aí é só fazer o lacinho. E na parte de trás desse lacinho eu vou colar uma bolinha de Natal. E para finalizar, é só colar o lacinho com a bolinha aqui na parte de cima da luva. Você pode pendurar na sua árvore, pode decorar a sua casa, colocar aonde você quiser. Vou usar uma lata e vou colar um pedaço de juta na lata. Está faltando aqui um pedaço, mas eu quis reaproveitar, não tem problema porque depois eu vou pôr uma fita aqui. E aí fui colando com a cola quente, já aproveitando, colando a parte de cima para não desfiar. E aqui na parte de baixo da lata eu vou colocar uma fita, mas como eu achei ela muito larga, eu dobrei a parte de cima da fita. E sabe aquelas linhas que nós retiramos da juta na primeira ideia? Retirei mais algumas e agora vamos usar nesta ideia. Peguei 3 linhas e fiz assim como se fosse um lacinho. E aí passei cola neles. Peguei mais 3 linhas, fiz a mesma coisa e vou colar aqui em cima dos outros. E mais 3 e até formar assim uma flor com essas linhas. E colei na lata. E também vou usar uma flor destas. Cortei bem no talinho da flor e depois colei umas folhas. E aí é só colar na lata. Olha que graça que ficou essa lata, bem simples de fazer, bem fácil. E eu vou usar como um porta-talheres, mas você pode utilizar como um centro de mesa, como uma decoração. Pode usar a tampa e usar como porta-bolachinhas. Dá para fazer muitas coisas. Eu vou usar um cone de isopor, mas se você não tiver esse cone, você pode fazer o seu cone em casa usando uma cartolina. E para decorar eu vou usar essa lã, que ela já tem assim um brilhozinho que é muito linda. Comecei colando a lã em volta na parte de cima e agora é só dar a volta com a lã em todo o cone. E olha que graça que ficou! E agora é só decorar. Eu vou decorar com essa fita que é tipo uma fita cianinha, mas você pode decorar com aquilo que você tiver aí na sua casa. Para fazer as bolinhas, eu recortei desses cordões, que é desses cordões de Natal mesmo. Eu tinha aqui vermelho, prateado, uns maiores, uns menores, e fui recortando todos que eu tinha aqui em casa. E depois fui colando com a cola de silicone todas essas bolinhas, alternando umas com as outras. Para a parte de cima da árvore, eu vou colocar 2 laços. Árvore pronta! Olha que linda que ficou bem delicadinha. E o melhor é que você pode decorar com aquilo que você tiver aí na sua casa.